posso acreditar que cada vez mais eu vou ver esse povo de Deus reunido, esperando a volta desse Jesus. O que aconteceu aqui nesta noite, você disse que é algo que raramente acontece, é algo muito raro. As divisões são intensas, acontecem em todos os lugares do mundo. E eu creio que se Deus distribuísse essa unção que distribuiu sobre a vida do pastor Fernando e do pastor Cristiano, isso é uma unção dos céus. Amém. A unção de junção. Talvez existam países aí fora que precisam dessa unção, porque muitos estão caminhando muito fraquinhos, porque estão caminhando sozinhos, precisando da ajuda um do outro. E eu quero dizer para a igreja, agora toda a igreja, esperança, né? Que isso é visão de reino. Aleluia. Exclusivamente visão de reino. Amada igreja, eu quero mais uma vez agora agradecer na pessoa do pastor Fernando, dos pastores, obreiros, por essa oportunidade. Trago um abraço da minha querida Rebeca, minha esposa, que o Senhor me deu aí há 45 anos. Eu falo sempre, né? Sou casado há 45 anos. Essa semana eu estava na Sião ali ministrando, e eu vi um povo assim olhando para mim, né? Curioso, o que vai sair daí, né? Vocês estão olhando para a pessoa mais feliz do mundo. Pode acreditar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E você pode ser sempre a pessoa mais feliz do mundo. Aquele que carrega Jesus no coração. Aleluia. Pastor, você está cansado? Não. Então me ajuda, que eu sou movido a louvor. Amém? Eu vou tomar essa liberdade, pastor. Amém. Pode fazer. Amados, eu quero aqui trazer uma palavra, talvez, eu gosto muito quando o pastor Fernando fala. Ele é um homem de uma palavra simples. Eu aprendi desde a época de fazer ministério, que a palavra de Deus é simples. O evangelho de Jesus é simples. É por isso que ele salva, é por isso que ele liberta. E nesta noite eu vou falar de algo que na quarta-feira eu estive ministrando numa igreja linda lá nas Pedrinhas, da nossa pastora Sônia, onde eu sempre sou muito bem recebido e faço questão de estar ali todos os anos que venho aqui. Eu tenho uma alegria quando eu reencontro com aquele povo. E ali o Senhor me deu uma palavra que eu havia, quando o pastor Fernando me convidou, eu havia pedido a Deus: Senhor, fala comigo a palavra para a igreja de esperança, Senhor. Porque assim nós como pregadores, nós pedimos ao Senhor, porque de nós não sai nada, não tem nada se não for a presença do Senhor. Eu estava ali sentado louvando e adorando, em meio à minha adoração eu disse: Senhor, se Tu não estiver comigo, não me faça subir ali, Deus. Eu necessito do Teu toque, eu necessito da Tua condução. E isso é a vida do pregador. Porque você não veio aqui porque você quis, Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui, o recado que vai sair daqui para você é algo do céu também, é ação divina também. Então nesta noite eu gostaria que você entendesse que Deus tem algo especial para você. Eu não costumo muito pedir para os irmãos falar com o outro não, mas eu sinto agora. Diga para o teu irmão bem forte: Deus hoje tem uma surpresa para você. Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos ouvindo pregações, mensagens bíblicas anunciando a volta de Cristo. E a verdade é que Ele vai voltar. Eu parei de expressar que Jesus está voltando. Eu falava errado, pastor. Eu disse: Jesus está voltando. Ele não está voltando, Ele vai voltar. Essa questão de estar voltando, dá a impressão que Ele está vindo e parando em algumas estações por aí, né? Pega um trem ali, outro aí. Não, Jesus vai voltar. Aleluia. Essa é a maior certeza e a nossa maior esperança. Mas na realidade são poucas as pessoas que estão dando ouvidos a estas mensagens de salvação. São poucas as pessoas que estão vivendo uma vida pensando na salvação. Eu disse recentemente que a maioria das pessoas vivem como se a vida acabasse aqui. E eu vi uma ministração do pastor Fernando aqui num culto essa semana, dizendo que seria injusto se a vida fosse somente isso. Imagina você nascer, trabalhar, lutar, conseguir conquistar e depois tudo acabar. Não, eu e você não morreremos, nós seremos transportados para uma eternidade no céu. Você
você não precisa se preocupar, não, porque Jesus tem algo reservado para você. Mas a impressão que eu tenho é que nós fomos contemporâneos ao povo, a época de Noé. Nós fomos contemporâneos a um povo que a Bíblia dizia que era pregado. Estamos vivendo um tempo, um momento muito semelhante ao dele. E a Bíblia diz que Deus disse para Noé construir uma arca, que viria um final, que viria um juízo sobre a terra. E você vai ver que a palavra de Deus diz que ele fez isso, ele construiu a arca. E eu creio que Noé, ele pregou para aquele povo antes. A Bíblia não diz que ele pregou, mas lá em 2 Pedro 5,5 diz claramente que Noé era um pregador da justiça. Isso quer dizer que Noé anunciou, falou sobre Deus para aquele povo. Mas aquele povo não deu ouvido, não acreditou que viria o juízo de Deus sobre a terra. E todos pereceram, com exceção da vida daquele homem de Deus e sua família. Mas nessa noite nós vamos lembrar daquilo que Jesus falou num sermão da montanha. E vamos ver que Jesus, quando falou desse assunto dos dois caminhos, falou também de dois grupos. E eu quero nesse momento pedir a você para abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículo 13 e versículo 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Eu acredito que todo cristão, quando meus pais se converteram, eu tinha 2 anos de idade, e eu sempre ouvi falar da porta estreita e da porta larga. Eu sempre ouvi falar do arrebatamento. Eu sempre ouvi falar que um dia Jesus viria buscar a igreja. E aqui essa palavra diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Eu vou começar de novo. Entrai pela porta estreita. Diga para o teu vizinho: entrai pela porta estreita. Diga para o vermelho para ele: 1, 2, 3. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, diga, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, diga, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui a encontram. Pode fechar sua Bíblia, e o Senhor agora requer somente a sua atenção. Nós encontramos nesse texto 2 portas, 2 caminhos e 2 grupos: porta estreita e porta larga, caminho estreito e caminho espaçoso, grupo de muitos e grupo de poucos. Encontramos nesse texto uma orientação de Jesus, um aviso de Jesus, uma orientação do Senhor, dizendo que há diferença, dizendo que há 2 caminhos. Jesus estava dizendo que há escolha, Jesus dizendo que existe uma maneira de você se salvar, Jesus dizendo que existe um caminho que vai te levar para uma vida eterna no céu, e aquela que vai te levar para a perdição, para o inferno. É Jesus que está dizendo. Eu estava lendo o livro Estudos do Sermão, de Martin Lloyd-Jones, e ele faz uma comparação muito interessante. Ele faz uma comparação entre a porta estreita como uma porta giratória, borboleta, né? Antigamente aquelas catracas de ônibus, né? Apertadinha. E ele compara essa porta estreita a essa porta giratória. Amados irmãos, essa porta giratória só passa um de cada vez. E nessa tarde, quando eu estava orando e falando com o Senhor,
meditando nessa palavra, me trouxe à memória, quando você vai adentrar um banco hoje, é necessário que você passe sozinho, é necessário que você deixe tudo que você tem ali, para que você passe por aquela porta, porque se você não tira aquilo que está carregando, você é bloqueado e impedido de adentrar acesso ao banco. Quando nós falamos de passar um de cada vez, nos faz lembrar que a salvação é individual, nos faz lembrar que eu sou responsável pela minha entrada, eu sou responsável por encontrar esta porta. Eu não sei, eu creio que muitos aqui já viajou de avião. Gente, eu quero dizer a vocês que eu prefiro ir para Salvador de ônibus de terra com ar-condicionado do que viajar em avião de classe econômica como eu viajo. É apertado. Você entra e não consegue andar com as malas nos corredores que são estreitos. Tem uma pastora aqui em Portugal que pode dizer, é horrível. Quando você entra no caminho estreito, mas não está deixando para trás aquilo que te impede. Quando nós estamos diante desta porta, precisamos nos livrar das cargas e não conseguiremos passar. E nesta noite eu queria fazer uma ilustração, pastor. Eu trouxe uma mochila, vocês estão vendo aqui, que o Senhor me tocou para fazer isso. Eu gostaria de 2 varões aqui, voluntários varões, que podem me ajudar, que vir aqui em cima. O pastor libera aí 2 varões. Eles vão ser a porta agora, tá? Vocês vão ser porta, gente, tá bom? Vem pra cá. Glória a Jesus. As palmas, né? Para Jesus, né? Pela vida desses homens. Gostaria que vocês ficassem mais pra cá, um de costa pro outro. Isso, assim. Mas vocês estão com a porta bem lá, vem cá. Isso. Agora abra a porta só um pouquinho que está fechada. Abre. Isso, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não passa. Isso, maravilha. Quem reconhece esses irmãos aqui? Levanta a mão. São portas, tá? Simples portas. Aleluia. Essa porta é estreita, mas eu preciso passar por ela, porque essa porta, ela me dá acesso a um caminho estreito que me leva até o Senhor. Mas acontece que eu nesse momento que eu preciso atravessar essa porta, eu estou carregando uma bagagem comigo. E eu gostaria muito de atravessar essa porta. Mas essa porta, vocês verão que ao tentar passar por ela, eu não vou conseguir, porque eu sou obstruído por essa bagagem. Eu sou obstruído por esse peso que eu tenho carregado anos e anos. Pastor, mas eu sou crente. Tem um monte de gente que aceitou Jesus, mas não lançou sobre Jesus as suas dores, as suas cargas e transgressões. E eu preciso entrar. E aí eu vejo que eu não consigo, porque há algo que me impede. E eu fico aqui pensando o que fazer. E eu começo a pensar, eu preciso entrar porque eu preciso ver o Senhor. Mas tem coisas tão valiosas aqui, e eu preciso ver o que eu preciso jogar fora. Eu preciso me aliviar. Eu preciso. Igreja de Cristo, eu nunca fiz um teatro na minha vida, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda. Eu quero que você receba essa lição que vem do céu para o seu coração. Eu não posso passar com essa bagagem, mas talvez se eu aliviar alguma coisa eu posso levar. Fica mais leve. Aí eu vejo o que eu posso fazer. Meu Deus, mentira. Mas muitas vezes eu preciso mentir para poder fazer negócio. Eu preciso mentir para poder, sabe, me sair de situações de aperto. Mas isso não deixa eu adentrar aos céus. Não, eu posso me livrar disso. Eu posso me livrar. Mas ainda está grande, a porta é estreita. E aí agora, meu Deus, mágoa, não. Se eu carrego há tanto tempo, anos e anos que isso me acompanha, anos e anos que eu tenho alimentado essa mágoa dia e noite,
porque me feriram, porque me machucaram. Eu não posso deixar isso. Eu sofri muito para chegar até aqui com isso. Mas eu não vou ver o Senhor. Eu não vou ver Jesus se eu continuar com o coração cheio de mágoa. Mágoas que foram geradas por causa de um certo ódio. Eu posso deixar isso também. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus, tem aqui. Não, vício, meu Deus. Eu não consigo. É mais forte que eu. Esse vício é mais forte que eu. Senhor, eu não consigo me livrar disso. Vícios. Muitas vezes, irmãos, eu já aconselhei crentes que saem da igreja. Quando a esposa dorme, ele vai para a pornografia no computador. Vício. Muitas pessoas são viciadas, se entregam ao pecado de uma forma tão grande que ele é tomado completamente, o coração termina ficando cauterizado, e aí você se olha e você não conseguirá entrar por essa porta. A única maneira de você adentrar por essa porta, aleluia, é abandonando a prática do pecado. Oh, aleluia. Aleluia. E eu passo por ela para ver a face do meu Deus. Abrir as portas. Que Deus os abençoe. Aleluia. Mágoas, vícios, mentiras, adultérios, prostituições, desonestidades. São muitos os pesos e as cargas. E é difícil adentrar por esta porta. De repente você até quer adentrar, mas o teu olhar está ali na porta larga. Você consegue visualizar aquela porta. Pastor Zé, tem um monte de gente entrando lá. Tem um monte de gente se direcionando para aquela porta. Mas nesta noite Jesus manda eu dizer para você que está sentado me ouvindo: eu e você não fazemos parte do muitos, e sim daqueles que se refere à palavra, os poucos que herdarão o reino de Deus. Você não faz parte dos muitos. Você não faz parte daquele que vai herdar uma vida eterna no inferno. Mas eu quero nessa noite dizer que para isso acontecer, Paulo escreve uma carta bem bacana para mim e para você. Ele diz assim: enquanto a antiga maneira de viver dispense, tire do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar. Olha bem, de pensar. Foi dito nessa noite aqui no louvor que Deus sonda a nossa mente. Os pastores podem não saber o que você pensa, mas Deus sabe. Quantas vezes já pedi: Deus, purifica a minha mente, santifica a minha mente. Então, olha bem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem. Você é nova criatura. Quando você vem para Jesus, você sai de um estágio de pecador, de condenado, para um estado de livre. Você nessa noite precisa de um sentimento que o pastor Cristiano mencionou daqui nessa noite, um sentimento de gratidão, porque um dia ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Nossa vida cristã começa rompendo um relacionamento com o mundo, irmãos, com a maioria. O modo cristão de viver nunca foi popular, nunca foi o que a multidão utiliza. Você é diferente, você é especial, você é escolhido, você é eleito. Faz jus a essa eleição. Quantos de nós aqui escolhemos um candidato para presidente ou governador, seja ele qual for a área, nós escolhemos porque esperamos dele alguma coisa, esperamos mudança, comprometimento.
Quando você é escolhido por Jesus, Ele espera de você mudança. Ele espera de você comprometimento, relacionamento, intimidade. Olha o que diz Jesus. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renunciar a isso é deixar tudo para trás. Mesmo que você esteja, mas eu vou perder. Não, você vai perder sim, mas para ganhar. Que maravilha que Deus está me mostrando nessa noite. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus está me mostrando que tem pessoas aqui, cristãs, que se precisar autoanalisar por uma grande razão, tem um peso sobre os seus ombros, que precisa ser deixado nesta noite, que precisa ser abandonado nessa noite para adentrar a porta estreita dos céus. E eu vim nessa noite sair de casa, pastor Cristiano, pastor Fernando, Deus falava no meu coração: essa noite, meu filho, será a noite de libertação. Essa noite será a noite de realianças. Essa noite será uma noite de cura. E se Deus falou, eu creio, amado irmão. Mas Ele só cura quem quer. Ele só liberta quem quer. Eu disse um dia que tem gente que está doente, que nem oração de cura eles querem, pastor Adriano. Eu fui orar para o irmão um dia. Senhor, liberta cura essa coluna do irmão. Eu disse: não, pastor, pede não. Se eu for curado, eu perco o benefício. Irmão, é coisa terrível. Então nessa noite eu quero te dizer: se você quiser, Meu Deus. Ele bem pode fazer. Aleluia. Porque aquele que quis salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Quando se olha pela porta larga, vemos multidões de pessoas que pensam que estão ganhando. Eu já falei isso um dia, talvez alguém já falou ou já ouviu: eu estou vivendo a vida. Eu acho que eu já contei aqui no passado, não me lembro, mas a igreja hoje é diferente. Tem um pastor de renome no Brasil, que o papai dele adoeceu, e o pai dele estava longe de Jesus, estava afastado do caminho do Senhor. Ele disse: pai, volta para Jesus, pai. Jesus pode te recolher em qualquer momento. E o pai protelando. E aquele homem morre. E aquele pastor diz no seu testemunho que ele ficou tão angustiado, mas tão angustiado, que nos dias que passaram a morte do pai, ele vivia gritando para Deus: Deus, me mostra, Deus, aonde está o meu pai, Deus? Ele disse: um dia chegou no culto, pastor Fernando, chegou em casa e disse para a esposa: estou indo para o quarto orar. Eu vou orar ali por 1 hora, vou falar com Deus, vou pedir uma resposta ao Senhor. E ele orou 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas seguidas. A esposa chegou no quarto, estava ele dobrado, com seus joelhos dobrados. E ele disse que em determinado momento da oração, ele teve uma visão de 2 anjos que pegou ele por baixo dos braços e começou a voar. Só que esses anjos não voavam para o alto, voavam para baixo, num mergulho profundo. E aqueles anjos o deixaram ali. Ele começou a escutar gritos de horror, de muita dor, de intensa dor. E ele começou a ouvir a voz do pai, gritando por socorro. E na visão dele ele começa a acompanhar a voz do som que estava levando ele até o pai. E de repente ele visualiza o seu pai ali, algemado numa rocha dentro do fogo. E o pai olha para ele e diz: filho, tu vieste me buscar, filho. Mas o pai naquele momento ele mesmo responde: não tem mais tempo, filho, não tem mais jeito. Meus amados irmãos, cada dia que passa,
Cada dia que passa, eu levanto de manhã, a minha primeira oração é: Jesus, eu quero ver tua face. Aleluia. Jesus, eu quero ver tua face, Jesus. Porque em meio à nossa caminhada de cristão, nós vamos encontrar inúmeros obstáculos que vão tentar tirar o nosso foco, tirar a nossa fé. Mas nessa noite, Jesus tem um encontro marcado com você. Nesta noite o Senhor tem um encontro marcado com você, porque Jesus te ama. Muitas vezes nós vamos deixando para amanhã, pastor Anselmo, quantas pessoas dizem, para amanhã. Eu tenho um amigo especial ali em Santa Catarina. Ele disse: pastor, eu estava caminhando e encontrei um membro da minha igreja, num bar bebendo. Me aproximei dele e falei: meu filho, você sumiu, cadê você? Pastor, estou vivendo a vida. E aquele pastor disse que foi em direção ao banco. Quando voltou, esse bar ficava junto a uma construção, e ele chegou perto da construção, tinha um monte de gente, bombeiro, polícia, ambulâncias. E ele perguntou o que foi. Ele disse: um jovem que estava no andaime caiu ali em cima dos fios de alta tensão. E ele foi para casa. Quando ele chega em casa, a família liga para o pastor, pedindo para o pastor ir no hospital. E o pastor chega ali, era exatamente aquele jovem que respondeu: eu estou vivendo a vida. Meus amados irmãos, a chance do Senhor não é para amanhã, é para hoje. A pregação da palavra não é para amanhã, é para hoje. Eu não estou aqui para trazer notícias tristes para você, mas eu fiz uma visita a uma pessoa nessa cidade um ano atrás, ou 2 anos que eu vim aqui, parente de pastores. E eu fui ali e aquele pastor me pediu: pastor, vai na minha casa, visita o meu cunhado. E eu ali, ministrei a palavra, falei com ele, orei com ele, o abracei. E quando eu estava findando o pastor Anselmo, Deus não me usa sempre em profecia não, em revelação não, mas Ele me usa. Ele disse: diga para esse jovem que é a última chance que eu dou para ele. Eu disse: não falo. Fala, não falo. Isso é na minha cabeça. Eu conheço a história dele, mas eu fui tomado de uma autoridade de Deus tão grande. Eu disse: olha, fulano, Deus está dizendo que é a última oportunidade que Ele está te dando hoje. Orei e fui embora. 3 meses depois, esse jovem sofreu um acidente de moto e faleceu. Eu não estou dizendo que você vai morrer hoje, amanhã. Eu não sei quando eu vou morrer, mas Jesus pode voltar hoje. Se você ainda carrega alguma carga que te impede de ver a face de Jesus, essa é a noite de deixar para trás. Pastor, eu sou crente lavado e remido do sangue do Cordeiro, eu também sou. Mas todos os dias eu peço perdão a Deus dos meus pecados. Todos os dias eu peço a Deus perdão pelas falhas que cometo, porque somos falíveis. Mas nesta noite eu quero dizer que Deus tem algo tremendo para fazer com você. Você não pode passar por aquela porta, você não pode sair por aquela porta carregando nenhum peso, porque Jesus está autorizando-nos a deixar aqui voltar. Aleluia. Tem muitas pessoas de olho na porta larga, priorizando os desejos carnais, vivendo em meio a momentos de alegrias passageiras. Muitas vezes no dia seguinte a bagagem aumenta o peso, decepção, tristezas e o peso sobre a alma e um coração manchado. Mas eu quero trazer a sua consciência que a porta larga e o caminho espaçoso é atraente, viu? Atraente. Tem pessoas que dizem viver para Cristo, mas está sempre visitando a porta. Amados, eu falo mesmo. Eu falei de mim. E já contei também aqui. Em 78, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, pastor Cristiano, vivendo a vida desordenada. Recém-namorado, conheci minha pastora nessa época, mas ela, como vivia uma vida não é mais próximo de Deus do que na época, Deus livrou do acidente, me chamou da viagem. Eu fui. E eu voltando de Barra do Choça, me saiu um homem com um cavalo e um garoto na garupa, dentro do mato, com estrada estreita. E eu peguei esse cavalo, bati e atropelei esse cavalo.
O homem voa a quase 20 metros de distância, a criança pulou antes. E as 11 pessoas que estavam na Kombi de Silvio Santos, do Alto da Felicidade, do qual era o supervisor, todos ali pararam no hospital. A vítima foi o cavalo, foi o único que morreu. Mas naquele momento, antes de perder o sentido, eu gritei: Deus, perdoa os meus pecados, Deus. Quando eu terminei de falar isso, pastor, eu tinha a nítida sensação de que eu iria para o inferno se eu morresse. E a razão pela qual isso iria acontecer é que Deus me tirou do acidente com vida, e eu não retornei para os caminhos do Senhor. Não era arrependimento, era medo. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que nós precisamos reconhecer erros, não é arrepender para alcançarmos a misericórdia dele. É através da misericórdia. Mas tem muita gente que está se sentindo fraco, não consegue parar de errar, está na igreja, né? Mas continua errando. Você não é pior do que ninguém. Se você deixar Jesus atuar em você nessa noite, você será mais do que vencedor. Se você deixar Jesus alcançar teu coração na totalidade dessa noite, você fica liberto, sim. Só que eu costumo dizer que decisão de ser liberto é decisão para gente corajosa. Gente corajosa. Porque existe um inimigo de nossas almas que vai colocar timidez, medo, para que você não seja alcançado, para que você não alcance os céus. Eu quero dizer que para nós não nos perdermos, não precisa nos esforçarmos. O pecado está aí, não é exposto a qualquer um, as tentações, e elas estão ali à nossa frente. Mas nesta noite eu quero repetir esse versículo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Poucos que a encontrem, poucos que a desejam, poucos que a querem, que anseiam. Nesta noite você precisa se posicionar como um dia eu me posicionei. Às vezes eu estava na igreja, mas eu não sentia a presença, eu não estava no culto. Mas um dia eu precisei me posicionar para que eu me tornasse a pessoa da qual eu lhe falei no início, a pessoa mais feliz do mundo. Deus salvou o meu casamento. Aleluia. Deus salvou o meu relacionamento. Aleluia. Para quem não conhece, eu tive uma filha que esteve no homossexualismo por 16 anos. Ela era o marido de uma mulher de 3 filhos. Mas um dia o Senhor restaurou a vida da minha filha e a trouxe de volta para os meus braços, não como homem, mas como uma menina e uma missionária que prega o evangelho pelo mundo. Quer mudança em tua casa, em tua vida? Deixa Jesus entrar por completo nela. Se você quer ter uma vida plena, mas é plena, gente. Pastor, só que o senhor é feliz? Então o senhor não adoece? Claro que eu adoeço. Estive agora recente aqui, fazendo uma cirurgia nos olhos, só está limpando mais os olhos, que está ainda lacrimejando. Eu adoeço, mas Jesus está comigo. Foi citado hoje por um jovem que estava cantando ali, o que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque Ele está comigo. Só que tem muitas pessoas achando que estão andando com Deus, mas não estão. Um dia Sansão achou que Deus estava com ele, não estava mais. Deus vai dizer para um rei: olha, diga para ele que eu estarei com ele enquanto ele quiser estar comigo. Se ele não quiser, eu não estarei com ele. Deus é gentleman, Deus é educado, Deus bate, abate. Deus diz, Deus oferece: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele convida. Jesus te ama, igreja. Aleluia. Eu e você temos a capacidade de viver uma vida plena em Jesus. Plena. Eu costumo dizer, pastor, que eu gosto muito da passagem da Sunamita, quando ela diz para o seu marido: olha, marido, eu vejo esse homem que passa por aqui, é um santo homem de Deus. Mas um dia eu me deparei com a situação. Eliseu não andava sozinho, Eliseu andava com seu servo Geazi. Mas ela disse: eu vejo que este homem, não foi estes, é um santo homem de Deus.
Que bonito as pessoas veem Deus em nós. Que lindo as pessoas veem exemplo em nós. Igreja de Cristo, quando alguém descobre que você é alguém que serve a Jesus, ele chega para você, ele está encontrando um crente de verdade, um cristão de verdade, fiel ao Senhor, um homem e uma mulher cheio de poder na oração, uma mulher e um homem cheio de unção na oração. É isso que ele espera. Seja esta pessoa, seja esse discípulo de Jesus. Eu decoro tudo que se fala no culto. Você disse aqui, Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Olha bem, Jesus dizendo, e aí reconhecerão, verão que vocês são meus discípulos. Então sejamos essa igreja, lavada e remida, não é no sangue do Cordeiro. Talvez você está sentado aqui dizendo, pastor, eu tenho tentado, pastor, mas não tenho conseguido. Então eu quero repetir, vai para Jesus, corre para Jesus, siga os passos de Jesus. Porque ele simplesmente vai dizer para você, vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. O que é esse descanso de Jesus? É força, poder para resistir os males deste mundo. Você vai estar descansado em Jesus. Amados, eu tenho uma coisa comigo, um dia discutindo um seminário com pastores, e discutindo sobre o livre-arbítrio. E um dava opinião, um dava outra, e eu quietinho lá no meu canto. E o Espírito Santo me trouxe à tona a revelação do livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para você tomar duas decisões na sua vida: aceitar Jesus ou rejeitá-lo. Porque quando você aceita Jesus, você já não decide mais nada. Quem decide é Jesus, quem manda é Jesus, quem orienta é Jesus, quem te leva é Jesus. Então nessa noite que você venha se posicionar, escolher Jesus guiando a tua vida, te livrando de toda fraqueza espiritual, tirando toda a incerteza que você carrega no coração. A admissão para o caminho estreito é na porta estreita. Não existe outro lugar. Mas eu estou caminhando já para o final. Daqui 3 horas de termino. Oh, glória. Os irmãos gostam de pregação. Você pode me perguntar aí, talvez tenha alguém aqui que nunca aceitou Jesus, talvez nunca se entregou, né, totalmente a Jesus. Talvez tem pessoas que estão afastadas, como eu estive de Jesus. Você teve uma caminhada com Jesus, lá na frente você parou, ficou estagnado, não produz mais. Jesus fala através do Evangelho, dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João dizendo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Isso é amor de Deus. Deus amou tanto a criação dele, que ele enviou o próprio Jesus para que eu e você fosse salvos. Amados, a nossa vida não acaba aqui, como eu disse no início de tudo. Preste bem atenção, você que está construindo, construa. Você que está realizando sonhos e projetos, continue fazendo isso, que isso é uma realização pessoal, isso é maravilhoso, mas vai chegar um momento que Jesus virá e vai ficar tudo aqui, eu não poderei levar nada, tanto de certo como errado, vai ficar. Então eu posso continuar construindo, mas a minha prioridade é os céus. Eu posso continuar, não é, fazendo tudo, sendo bom em tudo, daquele que se sente bom. Eu era um cara bom de futebol, né? Porém, não virei jogador, né? Mas acontece que você precisa priorizar a sua vida com o Senhor. Deveríamos a cada manhã, como eu disse logo ali atrás, como eu faço, despertar, né, do sono e nos lembrar. Porque eu acho que isso fortalece o crente. Você levantar de manhã e começar a profetizar sobre sua vida, tá? Sobre sua casa. Você abrir os olhos e dizer assim, olha, eu sou filho de Deus.
Sou filho de Deus. E não irei jamais me conformar com este mundo de pecado. Estão tentando imputar tanta coisa que vem contrária aos princípios da palavra. Eu não me conformo com isso. Começa a te fortalecer pela manhã. Começa a dizer: Jesus morreu por mim, livrou-me do reino das trevas. Amado, isso é oração para fazer pela manhã. Lembrar que Jesus te amou, continua te amando, e Ele quer você. Agora eu gostaria que você ficasse de pé. Se o louvor pudesse, quero ter mais uma liberdade de vocês louvarem só da mim, que vocês louvaram aqui no início. O ser humano que não medita no seu destino final, ele é insensato. Eu quero narrar uma história rápida de pessoas que não se preocupam com a eternidade no céu. A Bíblia diz que um certo homem rico vivia despreocupado com o futuro. Estou vivendo a vida. E tinha um outro que era pobre, mas se preocupava em servir ao Senhor, ou ter humildade em seu coração e reconhecer Deus como soberano. E esses dois homens morrem, o rico e o pobre. De repente, o pobre vai para o céu, o rico desce para o Hades, para o inferno. De lá do inferno ele tem uma visão lá de cima no céu, e ele olha para cima e diz: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro, e molha a ponta do dedo na água e refresca a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo, sofrendo muito neste fogo. Um se preocupava com a eternidade, um priorizava Jesus, o outro não. Nessa noite Jesus me trouxe aqui, amada igreja do Senhor, escuta o que eu vou te falar. Jesus me trouxe aqui para falar com você. Priorize Jesus na tua vida, me priorize em todos os teus atos. Vocês já devem ter visto algumas coisas de Facebook, aonde uma foto de uma igreja e muitos arrebatados, roupa no chão, e muitos sentados ali porque não subiram. É porque no meio da igreja existem pessoas que, se não priorizar Jesus, não vai subir para os céus. E isso não é uma palavra de maldição, isso é um aviso de Jesus. Se você nessa noite que está aqui me ouvindo, se você precisa de uma cura, de uma libertação, o primeiro convite que eu vou fazer, pastor Fernando, se o senhor me der a liberdade, eles vão louvar já já. Se existe alguém em nosso meio que nunca aceitou Jesus, mas nessa noite queria ser como o povo dessa igreja, queria ser como o pastor Fernando, como o pastor Jeremias, a pessoa mais feliz do mundo, eu quero te conhecer nessa noite. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, levante a mão, eu quero orar por você. Se tem alguém nesse ambiente que nunca aceitou Jesus, nunca reconheceu Jesus como o único, suficiente Salvador, este é o momento. Se tem alguém do teu lado que você não conhece, fala com ele, evangelize ele. Mas não é só isso que Jesus quer fazer nessa noite. De repente você caminhou, aceitou Jesus e vem caminhando, mas de repente você perdeu o foco e desanimou essa caminhada. Jesus quer realiançar-se com você. Jesus quer realiançar-se com você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, olha bem: aquele que vencer será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei seu nome diante do meu Pai. Quando chegar o momento, Jesus vai lhe tomar pela mão e vai dizer: Pai, está aqui o teu servo. Ele vai reconhecer e te apresentar a Deus. Preste bem atenção, amado. Se você está aqui neste momento e tem carregado, sabe que alguma coisa na tua mochila está te separando da presença real de Deus, não olhe para o lado, olhe para a cruz. Sabe por quê? Se você decidir caminhar até aqui para receber uma oração de poder e libertação sobre a tua vida, tudo que você carrega vai ficar aqui. Se você precisa perdoar alguém, preste bem atenção,
venha para o altar do Senhor, ora ao Senhor aqui nesta noite. De repente a mágoa está te corroendo, o ódio está te corroendo, a culpa está te corroendo, mas Jesus está nesta casa e Ele quer trazer libertação sobre a tua vida. Está aberto o convite, preste bem atenção. Se você quer se reconciliar com Jesus, vem aqui à frente. Se você quer simplesmente colocar no altar do Senhor algum peso, alguma carga para poder atravessar a porta estreita, vem aqui que nós queremos orar por você. Eu não vi, Deus disse que era noite de libertação. E eu creio que tem pessoas aqui que precisam de libertação. Talvez você está aí até com vontade de vir, até com desejo de vir no altar. Mas de repente você tem algo te segurando no banco. Não, não vai não. É vergonhoso, não. Vergonhoso é você chegar naquele dia e Jesus dizer para você: afastai de mim, malditos, para o fogo eterno. Aleluia. Eu sei que tem mais alguém que precisa se reconciliar com Jesus, precisa abandonar o peso que carrega. Jesus nessa noite quer tirar mágoas do teu coração, amarguras do teu coração. De repente você vive um momento de ansiedade, de depressão, de angústia por causa de peso, mas Jesus está aqui. Eu estou esperando você. São oportunidades que não se pode perder.